foi incisivo. Que eu alterei Não, ele. não fiquei mais, não. Ah, as perguntas que você fez foram... Não, deixa eu ver. É. Não, acho que quando nós imprimimos ele já estava a mesma coisa que eu perguntar a Selma. Beleza. Mas pode ir. O que você fez de alteração? Eu fiz algumas observações que eu tinha errado na sessão anterior e eu fui conferindo e fui acertando. Só que agora com 2 roteiros. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou começar. Porque você escreve, por exemplo, você botar assim secreto, você não vai falar isso? Também. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 51ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, vereador Romildo Brueto, senhores vereadores, público presente, boa noite. A ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 10 de março de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. Não houve manifestação. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. Nos termos do artigo 11 da Resolução número 609 de 2004, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura da denúncia constante do processo número 117 de 2014, nos termos do artigo 15 da Resolução número 609 de 2004. Foi concedida a palavra para o vereador Lúcio Zanol. Após o senhor presidente fez o sorteio dos vereadores para constituir a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ficando composta pelos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Valmir Cose e ADI Antônio Lose. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Alexandre Manhães e Gênison Rampinelli Leco, Mônica de Souza Pontes Cordeiro e Eric Cabral Musso. Na fase das lideranças se pronunciou o vereador líder Romildo Brueto. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a correção da pauta, retirando os projetos de lei número 4 de 2014 e projeto de decreto legislativo número 30 de 2014. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 2 e 5 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Os projetos de decreto legislativo número 29 de 2013 e 1 de 2014, concede título de cidadão aracruzense de autoria do Poder Legislativo, foram aprovados com 17 votos sim. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 11 de 2014, de autoria do vereador Eliel da Silva Rodrigues, com a emenda supressiva número 7 de 2014, e com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata
que após lida e aprovada, segue assinada. Coloco a ata em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Acho que eu ouvi o nobre vereador Fábio Machado ler, que foi retirado de pauta pelo presidente na sessão anterior, o projeto de decreto legislativo de minha autoria, 030/2014. Talvez houve um erro redacional ou eu entendi errado, mas é 30 de 2013. Só uma correção. Ok. Vereador, fica aprovada a ata com a ressalva de Vossa Excelência, Ok. sendo o ano correto 2013. Convido o segundo secretário a fazer leitura da ata da sessão especial. Ata da primeira sessão especial da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 12 de março de 2014, às 17 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 12 dias do mês de março do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza, Eric Cabral Musso, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Rosane Ribeiro Machado. Deixando de comparecer os vereadores Adei Antônio Loze, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Eliel da Silva Rodrigues, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, Lúcio Zanol, Paulo Sérgio da Silva Neres e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos da sessão especial nos termos do parágrafo 5º do artigo 63 do Regimento Interno e informou que o vereador Romildo Broeto requereu, através dos ofícios número 30 e 31 de 2014, a convocação do secretário de Transporte e Serviços Urbanos e secretário de Habitação e Defesa Civil, tendo sido realizada a convocação através da mesa diretora, conforme consta dos ofícios número 23 e 24 de 2014. Ato contínuo, o senhor presidente fez a leitura do ofício do senhor Disseu Cavalieri, secretário de Transporte e Serviços Urbanos, justificando o não comparecimento. Dando continuidade aos trabalhos, foi convidado o senhor Cláudio Hernani Littg, secretário de Habitação e Defesa Civil, para tomar assento à mesa e informado que os esclarecimentos se referem ao andamento do processo para a construção das unidades habitacionais em vários bairros do município. Foi concedida a palavra ao secretário de Habitação, que iniciou sua fala fazendo uma apresentação do estado em que se encontram os processos de construção das unidades habitacionais de Guaraná, Barra do Riacho, Portal de Santa Cruz, Nova Santa Cruz, Jacupemba, Morobá e loteamento dos funcionários. Informou ainda que, quanto ao bairro Céu Azul, em Vila do Riacho, que o município tem direito de posse sobre o terreno, mas depende de regularização fundiária. E, no momento, não tem projeto Minha Casa Minha Vida para o distrito. Questionado se existem mais projetos Minha Casa Minha Vida para a sede do município, este esclareceu que para os empreendedores não interessa investir na construção de casas do projeto porque os terrenos estão muito caros, o que inviabiliza e que não está sendo feito um levantamento das áreas públicas que podem ser doadas para a construção de casas populares e que foi feito a indicação de 3 áreas
para atender as famílias atingidas pelas chuvas. Os vereadores fizeram vários questionamentos durante a apresentação. O senhor secretário disse que a Prefeitura Municipal de Aracruz contratou a Fundação Ceciliano Abel de Almeida para fazer um estudo sobre o problema habitacional de Aracruz. O senhor presidente agradeceu a presença do secretário pelas informações que foram muito importantes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloco a ata em discussão. Aprovada. Convido a primeira secretária vereadora Mônica Cordeiro a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício número 6 de 2014, Brasília, 31/1/2014. A Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Aracruz. Senhor Presidente, em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, no valor total de R$ 219.432,01. Atenciosamente, Antônio José Gonçalves Henrique, Diretor Executivo, Fundo Nacional de Assistência Social. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício número 4 de 2014, Brasília, 23 de janeiro de 2014. A Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Aracruz. Senhor Presidente, em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 97, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, no valor total de R$ 59.441,23. Diretor Executivo, Antônio José Gonçalves Henrique, Fundo Nacional de Assistência Social. Ofício número 3 de 2014, Aracruz, 10 de março de 2014. A Sua Excelência, o senhor vereador Eric Musso, Câmara Municipal de Aracruz. Assunto: prestação de contas de primeiro e segundo quadrimestre de 2013. Cumprimentando-o respeitosamente, conforme Lei Federal número 12.438, de 6 de julho de 2011, artigo 12, estamos encaminhando a prestação de contas de primeiro e segundo quadrimestre de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde. Cordialmente, Carla André Pignaton Ravani, gerente financeira, Nalva Bernadette Barros Amorim, secretária municipal de saúde. Passa a palavra ao presidente. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio, artigo 71 do Regimento Interno. Não havendo nenhum vereador inscrito, passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho, líder do PRP. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do PMDB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues, líder do PP. Dispensado. Com a palavra, o vereador Gênison Rampinelli Leco, líder do SDD. Solidariedade. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer chamado dos senhores vereadores. 51ª sessão ordinária, 17 de março de 2014. ADI Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Musso ausente. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos.
Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro, presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente, 16 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de resolução número 001 de 2014. Dispõe sobre procedimento para se obter acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, em atendimento ao artigo 45 da Lei Federal, número 12.527, de 2011. Autor, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2014, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Projeto de Decreto Legislativo número 004/2014, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Projeto de Lei número 020/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Projeto de Lei número 021/2014, institui o calendário oficial de eventos do município de Aracruz. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Lei número 021/2014, institui o calendário oficial de eventos do município de Aracruz. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Lei número 004/2014, cria comissão de apuração do descumprimento contratual e aplicação de sanções administrativas. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 005/2014, altera a Lei número 3.777, de 30 de 12 de 2013. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 006/2014, dispõe sobre ampliação de área urbana no distrito de Jacupemba. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 007/2014, disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso, trânsito e manejo de cães e gatos do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 009/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do convênio de cooperação técnica financeira entre o SEBRAE Espírito Santo e a Prefeitura Municipal de Aracruz. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 010/2014, dispõe sobre a criação de Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, FMTT. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 011/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Seguro Enduro FMI de Aracruz. Autor, Poder Executivo. Votação em primeiro turno. O projeto de Lei número 091/2013, com emendas. Altera a Lei número 3.601, de 23 de 8 de 2013, do Conselho Municipal de Juventude de Aracruz. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 098/2013, altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal número 3.297 de 2010. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 004 de 2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. Projeto de Decreto Legislativo número 030 de 2013, concede Prêmio de Destaques Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador Lúcio Zanol. Votação em segundo turno. Projeto de Lei número 002 de 2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. Projeto de Lei número 005 de 2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Barra do Riacho. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2014, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Romildo Broeto. Projeto de Decreto Legislativo número 029/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres.
Votação em primeiro turno. Projeto de lei número 091/2013 altera a lei número 3.601 de 2012. Autor, Poder Executivo Municipal. O segundo. Senhor presidente, em exercício, boa noite, senhores vereadores. Na realidade, este vereador solicita a Vossa Excelência, após a oitiva plenário, adiamento da votação do projeto de lei 098/2013, que é o segundo na ordem de votação em primeiro turno, que altera para o terceiro do artigo 58 da Lei Municipal 3.297/2010. Justifica-se o pedido, senhor presidente, tendo em vista que a norma que está sendo apresentada pelo Executivo, ele traz alteração ao artigo 58, o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 3.297, de 9/4/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: das receitas mensais oriundas do valor total das remunerações previsto no artigo 50 desta lei serão destinadas ao IPASMA 2% a título de taxa de administração. O pedido, senhor presidente, se faz necessário, haja vista que aqui nós estamos a discutir dois institutos, remuneração e contribuição previdenciária, tendo em vista que o artigo 50 da lei 3.297, de 9/4/2010, que reestrutura o Instituto da Previdência dos Servidores do município de Aracruz, o capítulo 6º está inserido contribuição previdenciária e não remuneração. Então, o pedido de adiamento é justamente para dirimir essa dúvida dos dois institutos, contribuição e remuneração. Esse é o pedido de adiamento da discussão e visto o projeto por 3 dias, para que possamos ouvir a senhora Ziomar Guidetti no dia de amanhã, às 13 horas. À parte, senhor presidente, mas o que está agora em discussão é o quê? O 091? Já foi ele. 091, vereador. Tá, mas e qual foi, no caso ali, o parecer das comissões? O vereador Fábio Neto antecipou o pedido do projeto de lei 098, que é o de segundo 2013. na ordem, que é o segundo na ordem. Quando chegar no projeto, a gente delibera. Isso. Tem sentido, senhor presidente, é porque Vossa Excelência olhou para este vereador e indagou do meu pedido. Então, eu só estou já me antecipando no pedido de adiamento. Mas tá, Ok. obrigado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emendas modificativa número 134, 2013, e número 2, 3 e 5, 6, 2014, inclusa 04, 2014. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereador Leco, alguma dúvida? Não. Em discussão, a emenda modificativa número 134 de 2013. A emenda altera a redação do inciso 1º do artigo 7º do projeto, acrescentando o representante do Poder Legislativo no Conselho. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 02, 2014. A emenda altera a redação da emenda do projeto, que só altera a lei em vigor, passando a reestruturar o Conselho. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 03 de 2014. A emenda altera a redação do artigo 25, renovando a lei anterior. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 05 de 2014. A emenda altera a redação do artigo 6º, que inclui um representante do Poder Legislativo. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 06 de 2014. A emenda altera a redação
do inciso 2º do artigo 6º, que modifica o percentual de representatividade. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda inclusiva número 04 de 2014. A emenda inclui o artigo 26, apresenta o texto de vigor da lei. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 091 de 2013, com emendas. O projeto de lei trata da alteração da lei 3.601 de 2012, que criou o Conselho Municipal da Juventude de Aracruz, adequando a lei 3.652 de 2013, que alterou a estrutura administrativa do Poder Executivo. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 91 de 2013, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 098 de 2013 altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal número 3.297 de 2010. Senhor presidente, novamente ratifico o pedido anterior de adiamento da discussão com fundamento no artigo 115 do Regimento Interno pelo prazo de 3 dias. O pedido do vereador é regimental, de acordo com o artigo 115 do Regimento Interno, submeta à apreciação do plenário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 004/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão, o projeto de lei número 004 de 2014. O projeto de lei tem o objetivo de denominar rua no distrito de Vila do Riacho, em Aracruz. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 004 de 2014, de autoria da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Projeto de decreto legislativo número 030 de 2013, concede prêmio de destaques mulheres aracruzenses. Autor, vereador Lúcio Zanol. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 030 de 2013. Pela ordem, senhor presidente. Só lembrando que esse projeto de decreto legislativo, ele concede título de destaque mulheres aracruzenses para a senhora Célia Maria Trazi. Ela é filha do senhor Ângelo Marcos Trazi e Maria Bragato Trazi. Ela é professora aposentada e tem feito um brilhante trabalho à frente de pastorais e outros trabalhos junto a igrejas e tem feito um trabalho brilhante em prol de qualidade de vida melhores para os munícipes de nossa cidade. Continua em discussão. Em votação. A votação é secreta. Convido os vereadores, vereador Lula e o vereador Adeir Loser, para servirem como escrutinadores. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Lembrando que a votação é secreta. Os votos válidos devem ser depositados à minha direita e os votos a serem descartados à minha esquerda. Tem que tirar um. Projeto de decreto legislativo número 30, proposto pelo vereador Lúcio Zanol.
Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio Zanol, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser. Para a votação, vereadora Mônica, vereador José Gomes Lula e vereador ADI. Convido o vereador Lula a fazer a apuração da votação. Vereador, daí confere a votação, por gentileza. Aprovado em primeiro turno projeto de decreto legislativo número 030 de 2013, de autoria do vereador Lúcio Zanol, por 15 votos sim e 1 não. Os projetos de lei número 020 de 2014, 021 de 2014 do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo número 004-003 de 2014, projeto de resolução número 001 de 2014 e projeto de lei número 004, 005, 006, 007, 0009, 0010 e 011 de 2014 do Poder Executivo serão encaminhados às comissões. Votação em segundo turno. Projeto de lei número 002 de 2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em discussão, o projeto de lei número 002/2014. O projeto de lei tem o objetivo de denominar a rua no distrito de Vila do Riacho, em Aracruz. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei número 002/2014, de autoria da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Projeto de lei número 005/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 005/2014. O projeto de lei tem o objetivo de denominar a rua na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei número 005/2014, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Decreto legislativo, projeto de decreto legislativo número 001/2014, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Romildo Broeto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 001/2014. O projeto de decreto é uma homenagem ao senhor Adilson Rodrigues de Almeida, conhecido como pastor Adilson, missionário das aldeias indígenas da nossa orla. Continua em discussão. Em votação. A votação é secreta. Convido os vereadores Fábio Neto e o vereador Lúcio Zanol para trabalhar como os escrutinadores. Convido a vereadora Mônica de Souza a fazer a chamada dos vereadores para a votação. Projeto de decreto legislativo número 1/2014, proposto pelo vereador Romildo Broeto. Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Fábio Machado, vereador Leco, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser.
Para a votação, vereadora Mônica, vereador Lúcio Zanol e vereador Fábio Neto da Silva. Convido o vereador Fábio Neto a fazer a contagem da apuração e convido os nobres colegas vereadores que continuam para o próximo. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo número 001 de 2014, de autoria do vereador Romildo Broeto, por 16 votos sim, nenhum contrário. Projeto de decreto legislativo número 029 de 2013, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 029 de 2013. O projeto de decreto é uma homenagem à senhora Josefa Francisco Xavier pelos relevantes serviços prestados a este município. Continua em discussão. Em votação, a votação é secreta. Convido a vereadora Mônica de Souza a fazer a chamada dos vereadores para a votação. Projeto de decreto legislativo número 29, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adair Loser, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Fábio Machado, vereador Leco, vereador Lula, vereador Paulo Neres, Renato Sobrinho, vereador Romildo, vereadora Rosane Machado, vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Fábio Neto, vereador Lúcio Zanol. Convido o vereador Fábio Neto e o vereador Lúcio a fazer a apuração da votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo número 029 de 2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 16 votos sim, nenhum contrário. Passamos à fase das comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.